Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos fazer mais um programa aí, um vídeo sobre as reflexões do dia a dia, né? Coisas que eu escrevi, pensei, pesquisei. É, Hoje eu estava trabalhando, né, na enciclopédia de filosofia aí, que estou fazendo em conjunto com um amigo, um autor francês, né, de uma linha um pouco esotérica chamado Antoine Fabre de Olivet. O pessoal que gosta de Saint Martin vai lembrar desse nome aí. Então esse Fabre de Olivet, ele é filho do industriário, né? O industrial, ele escreveu uma obra chamada História Filosófica do Gênero Humano, né? Mas a mais famosa dele foi da língua hebraica, né? Ele fez um livro, né, reconstruindo o Gênesis bíblico, né? Que ele achava que a língua hebraica tinha se perdido, por exemplo, tanto com os judeus como com os cristãos, mas os essênios teriam guardado, né? Esse significado da língua hebraica. E aí esse Antônio Fabre de Olivet, ele acabou trabalhando nessa obra aí e reconstituindo a língua hebraica, né? Restituindo, né? Esse é até o nome do livro dele. E na história filosófica do gênero humano ele fala assim, que eu até já citei isso no outro livro, que a sociedade, a história, né, política, ela às vezes está de acordo com a providência divina, às vezes de acordo com o destino, que já é uma coisa um pouco negativa, né? E por outras vezes com a vontade humana, né? Então tem esses níveis de acontecimentos ou de influências, né? Espirituais ou não. E daí ele fala de várias raças, povos, períodos históricos. Mas sobre a vida dele é interessante porque ele é filho de um empresário, né, de meias de seda. Né, o pai muito rico, é empresário internacional, né, na época. E o Fabre de Olivet, inclusive, pegou cargo público depois de tudo, e na época do Napoleão e da Revolução Francesa. Ó. Então imagine o que o filósofo, esse esotérico aí passou, né? Da Revolução ele era dos moderados, né? Ele acabou apoiando e foi uma escolha um pouco errada aí, talvez, mas... E ele fala de sinarquia, que é um modelo de governo também muito interessante. Né? Essa sinarquia até eu vou comentar, a gente tem um livro de política para sair agora em janeiro, né, ou fevereiro, em trio, né, 3 filósofos aí, Minkowski, o Tiago Moraes e eu, né? E nesse livro eu acabei comentando alguma coisa da sinarquia ao passando, né, muito rapidamente, porque acho que de política nunca vi ninguém falar desse assunto, né? E, inclusive se pesquisar a palavra vai aparecer justamente esse filósofo que eu pesquisei hoje, né? O Antônio Fabre de Olivet. Daí ele teve namorada, acabou falecendo, né, a namorada dele, ele encontrou outra mulher, outra moça, né? Também acho que faleceu, e na terceira ele casou, mas a terceira separou porque ele conversava com o espírito da segunda mulher, né, dessa segunda moça em sonhos, né? Ele tinha contatos mediúnicos mesmo, né? E depois ele fazia rituais para ter contatos com esse espírito dessa moça aí e outros, né? Então é muito curioso esse pensador, porque francês, né? Bem diferente, né, daquilo que a gente está acostumado a ver nessa história, né, mais esoterista do que filósofo, só que eu achei interessante colocar ele na enciclopédia dos 500 autores, né, que a gente está escrevendo, entre um de todos ali, né, muito legal. Esses dias também estava escrevendo Mullah Sadra, né, Mullah Sadra, outro filósofo árabe lá, e procurando coisas, né, percebi que existe muita coisa, por exemplo, filosofia árabe, né, que nós não conhecemos, fora Avicena, Averroes, né, e Ibn Khaldun, né, meu amigo está trabalhando também, que o Ibn Khaldun foi o que escreveu uma enciclopédia, né, e tudo mais, muito interessante. Agora, tudo isso nos faz refletir até onde a filosofia
ela bebeu, por exemplo, só em gregos, europeus e esqueceu, né, filósofos de outras regiões. Claro, nós temos dinamarqueses, temos filósofos que vêm africanos e outras histórias aí, né? Mas a gente percebe que é mais eurocêntrica a filosofia, ou grega, né? Ou norte-americana, se pensar nos... Né? Mesmo a norte-americana ainda não tem muita coisa assim falada, né? A gente vê lá o Emerson, o próprio Thoreau, né? E é interessante refletir nesses caras também, né? Procurar uma... Quem gostava desses norte-americanos era o Nietzsche, até por um sinal, né? O Nietzsche era difícil de gostar dos filósofos, é interessante que eu lembro assim, ele gostava desses norte-americanos, né? E um pouco de Voltaire também, o Nietzsche eu via ele falar de Voltaire assim com algum elogio. Mas fora esses assim, eram tudo críticas, né? Um tanto destrutivas, né, do pensamento, principalmente alemão, né, da filosofia. E outras situações muitas assim, né, nesse trabalho filosófico hoje foi um dia especial porque já acordei, né, e já fiz esse resumo e escrevi. E o trabalho está rendendo, já tem mais que 200 autores, né, prontos. É um trabalho que se fosse outras pessoas fazerem, né, ou trabalharem, demoraria anos e anos, né. Inclusive o Mullah Sadra, esse filósofo árabe, ele ficou 20 anos escrevendo um livro, né, 20 anos fazendo uma enciclopédia. Outros autores também, né, foram reunindo material, foram passando o tempo, às vezes eram professores, estavam lecionando na academia e o tempo não dava só para escrever, né? Eu tenho outras atividades, advocacia, né? O próprio curso de filosofia, esses 3 anos aí que fui fazendo e sempre estudando cabala também, então o tempo ele é um pouco reduzido, mas está rendendo muito nessa literatura. Né? Outra coisa dos últimos dias, eu estou lendo um livro, vou passando um pouco da filosofia para a teologia, né? O Ciro de Campos Moraes, né? Acho que é um historiador, né? Ele tem um livro A Verdadeira História de Jesus, bem pesado, né? Bem crítico, né? Inclusive falando que no lugar de Jesus era João, né? João Batista ali. E foi depois adulterado as escrituras. Então é interessante essas literaturas porque a gente tem umas informações alternativas, né? Esse autor ele tem história dos judeus também. Não dá para você concordar com tudo, mas é sempre interessante você ver que fontes, né? Joséfo, apócrifos, manuscritos do Mar Morto, né? Então quando a gente pensa que ninguém falou muito disso aí, comentando, principalmente nós temos muita publicação, mas comentando esses textos é um pouco raro. Principalmente para criticar, né, o material que nós temos aí. E nessa véspera de Natal, nós aí da filosofia, reflexivos, temos que pensar um pouco nesses assuntos. A televisão provavelmente vai mostrar muito, vai ter filmes sendo lançados, né? Até tá aí na Maria Madalena, né? Tem várias coisas aí surgindo. Tinha Paixão de Cristo 2, né, também. Então tem filmes que vão nos trazendo reflexões até onde, né? O que temos no texto é historicamente viável, verdadeiro, né? E não pegar extremos, por exemplo, de negar tudo ou, né? Ou aceitar o mito total como verdadeiro. Nós temos que refletir sempre de modo mais racional, né? Mais teológico mesmo, né? E unindo filosofia a Deus, né? Por isso teologia. Agora, é interessante, outra coisa que eu estava vendo é aqueles guias politicamente incorretos, né? Passando documentário na TV. E também são outras versões da história, mas o que eu vejo que assim, sim, é interessante você ter visões alternativas da história. Mas você colocando isso como absolutamente verdadeiro, né? Não precisa entrar num relativismo também, mas está fazendo a mesma coisa que foi feito antes, né? A escola ensinou tal coisa, mas isso não é verdadeiro. Mas é uma versão, história existem várias versões, né? E como nós somos, se for para a ciência mesmo, a ciência ela tem um método que você pode refutar, pode renovar, pode novamente colocar uma hipótese, né? Eu acho que
a história ela tem que entrar nesse caminho, né? Senão a gente vai começar. Mas isso é programa de TV também e livros, né? Mais específicos, né? E história polêmica, fatos. Tem coisas acho que são depreciativas às pessoas. Eu acho que quando você fala mal dos outros, eu acho que a história começa a ficar perversa. Não que não tenha uma situação com a verdade, né? Eu até vou fazer um programa sobre Hitler aí separado um dia, né? Falando daquelas situações alternativas de história, mas nada de novo, né? A gente sabe muita coisa. Mas então, o autor hoje foi Antônio Fábio de Oliveira, na Enciclopédia Filosófica, né? Esse foi meu dia a dia de hoje. Valeu, pessoal!